TV Câmara, a TV do povo de Natal. Comissão de Justiça, haja vista um número elevado de projetos para serem deliberados, e como nós somos poucos na comissão, resolvemos fazer em plenário mesmo, cada um, obviamente, com suas medidas de segurança. Iniciando as atividades desse dia, eu quero passar a palavra ao vereador Fúlvio para as suas considerações iniciais. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores presentes. Eu quero trazer de início uma denúncia que recebi, senhora presidente, senhores vereadores, que os agentes de trânsito da CEMOB, que andam naquelas motocicletas, estão pagando as revisões das motos. Isso é muito grave. Então, a gente já alerta aqui na Comissão de Justiça, vamos fazer um requerimento, mas antes disso, hoje mesmo, estou fazendo um ofício, solicitando a STTU que envie para esta casa os processos de pagamento da revisão das motocicletas. Então, isso é grave, fazer que o servidor pague a manutenção de um veículo que é propriedade do município. A máscara está incomodando um pouquinho, vou tirar aqui para falar. Então, a gente vai solicitar a STTU que envie para nós o processo de pagamento desses serviços. E o agente que não interessar em pagar, que não quiser fazer o pagamento, ele é avisado que deixe a motocicleta no pátio, né, e outro agente vai assumir. Mas a gente não pode admitir que servidores paguem a manutenção dos veículos da secretaria. Né? Chega a gastar R$400, R$500 para pagar uma revisão de uma motocicleta que é do município. Então, isso é grave, a gente tem que investigar. Então, o nosso primeiro procedimento é solicitar a STTU que envie para esta casa os processos de pagamento da manutenção dos veículos da secretaria. E o secretário esteve aqui semana passada, prestou alguns esclarecimentos, respondeu a vários vereadores, mas ainda me deixa preocupado a situação das unidades de saúde, porque a gente só se fala em coronavírus, é importante, vidas são... Uma vida não tem preço, não tem valor, mas nós precisamos ficar atentos também àquelas pessoas que estão indo às unidades de saúde e não estão sendo atendidas, estão voltando para casa. Inclusive, eu disse ao secretário, no momento ele falou que as pessoas estão preocupadas com avental, com capote, com isso tudo. Não é isso o que nós estamos recebendo. As pessoas estão sem atendimento. Ela chega para tomar a vacina e não tem a vacina porque não tem seringa, ou não, a vacina tem, mas não tem seringa, você não aplica. Não adianta. Esse é o nosso questionamento. As pessoas estão... Claro, a demanda pela vacina do H1N1 aumentou, porque as pessoas estão achando que muitas até acham que ela resolve a questão do coronavírus, então essa demanda aumentou, então, consequentemente, estão indo mais às unidades de saúde. Então, a gente alerta, o secretário ficou de ir comigo, já mandei uma mensagem para ele não respondeu ainda, que naquele dia ele estava com compromisso, não pôde, como tinha dito a mim, que iria visitar 3 unidades de saúde, qualquer uma que ele queira escolher. Eu vou à unidade de saúde, mas eu consigo comprovar que as unidades não estão funcionando. E nós, enquanto vereadores, temos um papel fundamental para resolver isso. Então, inicialmente, nossas colocações são essas. O trabalho aqui segue. A vereadora Nina, a presidente Nina, está muito preocupada com a quantidade
de projetos que a gente tem se acumulando na comissão, e é importantíssimo a gente retomar os trabalhos aqui. Agora a gente fica feliz também, porque isso vai desacumulando o trabalho de todos nós vereadores. O vereador Luiz Almir já deu diversos pareceres, também está aqui aguardando que chegue. Acredito que o vereador Kleber e o vereador Preto Aquino também estão nessa mesma preocupação. Então, essa é a minha colocação, presidente, que a gente tem que investigar isso. Obrigado. Obrigada, vereador Fúvio. Com a palavra, vereador Kleber Fernandes. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, telespectadores que nos acompanham através da nossa TV Câmara, é um prazer poder retornar a esse plenário, mesmo diante de toda essa pandemia que tem afligido a nossa sociedade natalense e o mundo inteiro, mas é importante que os nossos trabalhos não deixem de acontecer. Nós queremos aproveitar esse início, né, de atividades da nossa Comissão de Justiça para, na condição de líder do governo, fazer algumas colocações de iniciativas e providências adotadas pelo Poder Executivo Municipal com relação ao combate ao coronavírus, né? Acho que o prefeito adotou medidas muito eficientes e enérgicas, tais quais a instalação do hospital de campanha. Eu acho que isso foi um feito importantíssimo, né? Hoje o hospital já está 100% pronto, adequado para iniciar as suas atividades, dependendo apenas da contratação das pessoas, da equipe terceirizada que irá implementar os serviços, né, de marqueiro, enfermeiro e outros profissionais que vão dar o suporte operacional e logístico ao funcionamento do hospital. Dizer também da nossa satisfação em ver o projeto aprovado por nós aqui na Câmara, que possibilitou a doação, a transformação dos recursos, remanejamento dos recursos da educação, que seriam para a merenda escolar em aquisição de cestas básicas. São 58 mil cestas básicas para atender os estudantes da rede municipal de ensino. Essas cestas já começaram a ser distribuídas em diversos bairros de Natal. Então, todos os dias a gente recebe aí a prestação de contas das distribuições dessas cestas básicas para os alunos matriculados na nossa rede de ensino. Isso foi um feito também importante. A vacinação do H1N1, que foi feita nos moldes do drive-thru na Arena das Dunas, foi um exemplo que repercutiu nacionalmente, saiu inclusive em matéria na Globo Nacional, no Globo News, dando Natal como uma referência de providência de manutenção do distanciamento e do isolamento social, mas sem abrir mão da vacinação. Então, foi importante, foi um modelo que serviu de exemplo para o país inteiro, repercutiu positivamente, e, paralelamente, o prefeito Álvaro Dias tem trabalhado diuturnamente pela cidade de Natal. Outras obras não pararam de acontecer, como recapeamento asfáltico de diversas ruas e avenidas da nossa cidade, né? Então, o prefeito tem cumprido o seu compromisso com a população natalense e, recentemente, em pesquisa feita pela Tribuna do Norte, apareceu aí com mais de 75% de aprovação da sua gestão pelo povo natalense. Isso significa dizer que está indo no caminho certo, com o apoio e com a aprovação popular. Então, nós que fazemos parte da bancada do prefeito aqui na Câmara Municipal, nos orgulhamos de apoiar e dar suporte na Câmara Municipal a uma gestão que tem, de fato, uma aprovação popular e que tem feito um grande trabalho pelo povo natalense. Com a palavra, o nosso vice-presidente, o vereador Luiz Almir. Senhora presidente, colegas vereadores da Comissão de Justiça, telespectadores da TV Câmara e demais membros da comissão, foi um
uma sugestão de comum acordo, minha com a presidente da comissão, que nós deveríamos fazer, até porque o número é pequeno, dá para ficar distante um do outro, então não há nenhum risco de a gente fazer essa sessão e as demais aqui nesse local. Agora, quanto à questão o prefeito tem se destacado muito, como disse agora o nosso colega Kleber, as pesquisas têm deixado ele otimista, e a nós também, que fazemos parte do partido dele, nós somos correligionários, inclusive no próprio PSDB, que é um partido hoje que vem crescendo muito, inclusive no nosso Rio Grande do Norte, com a nova nominata, com a nova cara. Agora a gente precisa olhar também para os pobres. Ninguém quer viver de esmola. Se você vê a fila que tem na Caixa Econômica, que tem na lotérica, e diz que é para ter 1 metro de distância um do outro, tem um encostado na bunda do outro assim, que se o pinto subir, é briga. Não tem quem descole, cheirando cangote. A briga para entrar, meu filho. Quem está dizendo sou eu, porque às 5 horas da manhã já tem fila, chovendo, na Caixa Econômica da Zona Norte e no Nordestão. Aí não tem problema nenhum. Tudo colado no outro, não tem problema nenhum. Caixa Econômica do Nordestão. Agora, um pobre coitado, com um cinturão aqui no pescoço e um tabuleiro, para vender cocada na Ceasa, não deixa entrar. E o cara me dizendo, chorando, eu vendo uma cocada dessa por R$1, 50 centavos é meu. Se eu vender no dia R$100, eu ganhei 50, é meu. Eu não preciso estar na porta de banco, no sol nem na chuva, esperando esmola. Eu quero ganhar meu dinheiro e não posso. E o rico pode. Aí você proíbe as feiras. Para abrir as feiras, a governadora proibiu. O decreto dela. Ruim que só aluguel de casa. Fez um decreto para lascar. Não queria as feiras, não. Ela ia comer na Paraíba, eu acho. Não era aqui, não. Aí eu fui para o prefeito Álvaro Dias. Porque eu sou correligionário. Agora, quem mexe com pobre, minha avó dizia, vai para Caixa Prega, é 12 quilômetros depois do inferno. E eu não fico perto do prefeito que não gosta de pobre, de jeito nenhum. Aí fui a ele. Vamos abrir as feiras agora. Tudo que você tem organizado funciona. Olha a gente aqui organizado. Tem ninguém sentado no colo do outro, tem ninguém pegando coronavírus, tem ninguém pegando porra nenhuma. Tudo que você fizer organizado. Então a feira tem que ter 2 metros de distância uma banca da outra, só pode ter uma pessoa em cada banca, tem que ter a máscara e o gel, senão tira a banca da feira. Quer dizer, quando organizou, aí o feirante, não tem nenhum feirante, já teve no Alecrim, já teve na Cidade da Esperança, já teve na Zona Norte, hoje está tendo nas Rocas, não tem ninguém com coronavírus da feira. Todas as feiras funcionando, presidente, ninguém com coronavírus. Organizado. Então, por que o ambulante, você não pode vender na praia picolé? Você andando na praia com seu isopor, vendendo picolé, não pode? Você não pode vender um açaí? Agora, as filas dos bancos pode. O banco não deixa entrar, só a quantidade. Agora, quer que você fique no meio da rua, do lado de fora, se lasque. Na chuva, no sol quente, do seu jeito, brigue, já teve bufete, já teve todo mundo, aí pode. Então, há uma desorganização, porque o governo toma decisão nas cadeiras. Aqui, quando nós estamos no ar-condicionado, é muito fácil tomar decisão trancado numa sala de vidro. Eu quero que você vá olhar. O camelódromo é só organizar. Se as lojas estão muito apertadas, os corredores, então funciona essa segunda, quarta e sexta, outra terça, quinta e sábado. Quando você quer fazer para atender ao pobre, todos ganham seu dinheiro. E o brasileiro, por mais doido que seja, ele não quer esmola, ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar. Ele dizia a mim, um garçom chorando, que me atendeu muitas e muitas vezes em bares. Ele dizia, eu não vou pedir ao senhor 1 quilo de arroz, eu não vou pedir ao senhor 1 quilo de feijão, chorando. Porque eu tenho uma profissão, eu sou garçom, há 20 e tantos anos, dono de comer a minha família, e não tenho como trabalhar. Pô, porque se você tem um bar, se o bar tem 40 mesas, então vamos trabalhar com 20.
Bota uma mesa distante da outra, só pode ficar 4 pessoas numa mesa. Agora, você fechar tudo e ficar trancada num palacete daquele, é muito bom a governadora danar a caneta para cima, né? Porque diz que pimenta no rabo dos outros é refresco, né? Então, eu sou contra quem mexe com o pobre. E tenho certeza que Deus castiga quem mexe com o pobre, porque quem mexe com o pobre machuca Deus. Isso é a coisa mais certa do mundo. E eu venho dizendo todos os dias, é preciso as pessoas trabalharem dentro de uma organização. Agora, só dentro de casa, você sabe quantas pessoas estão depressivas? Você sabe, eu com 68 anos, segunda-feira completei 68 anos, viúvo, Deus levou meu pai, minha mãe, minha mulher, e eu chorando dentro de casa porque não podia abraçar meus filhos nem meus netos. E quantos idosos estão? E eles parecem que têm uma vontade de acabar com os idosos, sabe? É para matar os velhos. Tudo é o idoso. Quando a gente chega na rua, parece que a gente está cagado. O povo não quer... Eita, lá vem um velho. Eita, você tem máscara. Sai de perto. Que porra é isso? Eu estou aqui jogando capoeira. Um menino do Rio, levantando 4 horas da manhã para trabalhar e fazer rádio e televisão. Então, saiba separar o velho do idoso. Eu sou idoso, não sou velho. O doente do bom, independente da idade, mas não, criou-se uma celeuma com esse coronavírus que veio do inferno, tudo é contra o velho. E aí eu perguntei ao secretário de saúde, secretário, como é que fica 40 dias dentro de casa com a mulher sem poder dar uma namoradazinha? Quem é que aguenta? O secretário disse, não, na minha casa não tem isso não. Eu disse, ai não, pois dei uma namorada terça-feira, meu filho, dei beijo na boca, foi tão bom. Não senti nada. Tudo direitinho, com gel, limpando direitinho, entendeu? É porque faz um bicho do tamanho do mundo, e aí o povo, no pânico. O pobre dos idosos, tudo assim, dentro de casa, assim, tremendo. Os filhos não podem abraçar, não entram no quarto onde o pai está, onde o avô está. Que é isso, rapaz? Quer que o povo se suicide? Respeita os velhos, porra. Eu estou muito chateado com isso e acho que deveria ter uma revisão. Está bom, está com saúde, vai trabalhar. Agora, na feira, botou uma lei. 60 anos não pode vender, não. Se você tiver uma barraca com 60 anos, você tem que arranjar um empregado, ou um filho, ou um neto, que é para comer o dinheiro do velho, sabe? E o velho fica em casa. Se eu estou com saúde, eu com 60 anos não posso vender numa barraca de feira? E quantos com 60 anos estão dentro dos supermercados e dos bancos? Então, há uma discriminação com essa doença contra pobre. Eu espero que esses que estão perseguindo o pobre, que seja a governadora, que seja o cacete, que vai para Caixa-Prego, 12 quilômetros depois do inferno, é a praga que eu jogo. E tomara que morra de câncer de próstata. E com toda vez cheio de gonorreia. Pronto. Com a palavra. Agora, senhor presidente, só fazer o seguinte, olha, o setor administrativo dessa casa, desde que quando nós estamos nessas comissões, nunca funcionou a contento. Eu não sei o que é que tem que se fazer. Compete até Vossa Excelência, que é presidente, eu sou o vice, sou para lhe ajudar. Mas nunca deu certo. Está aqui, olha. 15 parecer. Você estuda com assessoria jurídica, com tudo, para dar um parecer nos projetos. 15, cadê os projetos para anexar? Eu quero os 15 projetos para a gente votar. Está aqui pronto, que o velho fez. Mesmo com a casa fechada, tem que organizar isso para a gente fazer as coisas direito. Aí a gente fica como quem está pedindo, pelo amor de Deus, não pode ser assim. Já é para estar cada um fazendo sua parte, para as coisas funcionar. Porque era 10 horas, são 10h30 que a gente vai começar ainda, né? Mas faz 15 que Vossa Excelência está... Faz 15 que eu estou falando, porque você também chegou de 10, eu cheguei aqui, era 9h15. Obrigado, então, não vou falar mais não. Fale, meu amor. Tão lindo, olha, com a mais linda ele bravo. Com a palavra vereador Preto Aquino. Vamos dar início ao trabalho? Bom dia a todos e todas. Vamos dar início? Vamos começar a fazer a leitura dos projetos. Vamos lá ganhar tempo, para que assim possa pelo menos adiantar alguns projetos que estão paralisados, esperando os encaminhamentos conforme a Comissão de Justiça. Vamos lá?
Vamos iniciar. Nós temos aqui, por favor, Fúvio, relata esse da vereadora Ana Paula. Não, esse aqui é para designar. Quais são esses dois aqui? Esse de preto e você, esse de Robson. Enquanto chega os de Luiz Almi e o de Cleber Fernandes. Cleber já está com o seu aí? Bom dia aos que eu não tinha falado ainda. Bom dia ao telespectador da TV Câmara. Tem o projeto 314/2019 do vereador Robson Carvalho, com parecer do vereador Sueldo. Então, o projeto reconhece a utilidade pública municipal Associação Filhos de Mãe Luísa. Nós temos um projeto de minha autoria, inclusive a vereadora Nina sempre o cita, que ainda está tramitando nessa casa, vou até verificar qual comissão ele está, que estabelece regras na mudança do nosso regimento para a concessão de utilidade pública a algumas entidades. Claro que muitas delas são sérias, mas a gente tem uma cautela de que ela tenha no mínimo 1 ano de funcionamento para que a gente possa conceder essa utilidade pública que implica em acesso a recursos públicos municipais através da Prefeitura de Natal, convênios com entidades municipais, e isso são recurso público e a gente tem que ficar sempre atento, né, no uso dos recursos públicos. Então, o parecer do vereador Sueldo, como o projeto e atende todos os pré-requisitos legais, ele opina favoravelmente a aprovação do projeto 314. Então, o voto do relator é pela aprovação da concessão de utilidade pública. Mas só antes de colocar em votação, gostaria que Vossa Excelência dissesse qual é a entidade. Eu falei a Vossa Excelência que é a Associação Filhos de Mãe Luísa. Eu já tinha citado. Em discussão. Eu gostaria só pela ordem. A fundação. Aqui está o estatuto dela, né? Vamos ver no... (2016). Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a palavra agora ao vereador Preto Aquino. Projeto de lei 309/2019. Autor vereador Preto Aquino dispõe sobre a instituição de cartilha de orientação para prevenir as quedas sofridas pelos idosos do município de Natal. O projeto teve, no âmbito da comissão, o parecer do vereador Sueldo Medeiros, ao qual pediu para justificar que já tinha outros compromissos. Peço desculpa pela ausência. Na conclusão do voto do relator, antes do exposto, não se vislumbra ilegalidade, inconstitucionalidade ou vício de natureza formal, que impossibilita a tramitação do projeto, motivo pelo qual se opina pela admissibilidade do projeto de lei 309/2019, nos termos do regimento interno da Casa Legislativa, devendo a proposição seguir na sua regular tramitação. Foi assim como votou o vereador relator Sueldo Medeiros, presidente. Em discussão. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Com a palavra, o vereador Luiz Almi. Tem um projeto de lei aqui do vereador Érico Giacomo, projeto 37/2020, projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows e eventos culturais e similares. Eu acho que é um projeto de grande alcance social, e uma das coisas que tem destruído a nossa juventude é essa maldita droga. Tudo que se fizer para combater a droga ainda é pouco. Então, o projeto de lei foi escrito
e a proposição atende ao previsto na legislação complementar sobre a redação elaborada, normativa, alterada pelo 107/2001, não merecendo reparos. No projeto em apreço, ao realizar a análise dos autos, verifique que o projeto de lei em análise atende aos requisitos constitucionais e legais exigidos, fazendo com que não exista óbice ao seu regular trâmite nesta Casa Legislativa. Assim sendo, ofereço parecer favorável. Em discussão. Encerrada a discussão, votos, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Com a palavra, o vereador Cléber Fernandes. Daqui a pouquinho volta a Vossa Excelência. Queria pedir só o projeto, por favor, para Esse não, senhor? Não, esse aqui é outro. Aqui é outro meu, né? 75, Cléber Fernandes, na Trata-se do sequência, retorna Luiz Almir. projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza a aquisição de bem imóvel pertencente ao patrimônio do INSS para edificação de espaço público de convivência e da outras providências. Então, nós fizemos aqui o parecer que diz o seguinte: compete à Comissão de Justiça, nos termos do regimento interno desta Casa, analisar os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental, de técnica legislativa e correção de linguagem de todas as proposições sujeitas à apreciação da Câmara Municipal, conforme determina o artigo 1º o inciso 1º do artigo 62 do nosso regimento interno. A presente matéria trata-se de proposição do chefe do Poder Executivo que pretende autorização para aquisição de bem imóvel pertencente ao patrimônio do INSS para edificação de espaço público de convivência. Conduta esta amparada pelo permissivo contido no inciso 10 do artigo 24 da Lei 8.666, que diz: é dispensável a licitação para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado segundo avaliação prévia. Conforme percebe o dispositivo infraconstitucional, foi elencado requisitos para que a aquisição do bem imóvel fosse concretizada, o que se verifica plenamente atendido através da mensagem número 31 do senhor prefeito municipal, o qual apresenta a caracterização da área, finalidade de benefício social trazidas diretamente aos contribuintes que residem naquela localidade, bem como realização de avaliação prévia do terreno a ser adquirido. Ademais, o chefe do Poder Executivo Municipal possui atribuições políticas e administrativas próprias do cargo desempenhadas por meio de atos, os quais, na sua grande maioria, não dependem de prévia aprovação legislativa. Ocorre que, dentre os atos da administração pública extraordinária, alguns exigem prévia e expressa autorização legislativa, conforme preceitua o artigo 13 da Lei Orgânica Municipal, que diz: a aquisição de bens imóveis por compra ou por permuta dependerá de prévia avaliação pericial e de autorização legislativa. Dessa forma, a autorização para aquisição de bens ao patrimônio municipal pelo chefe do Executivo depende de autorização legislativa para sua efetivação, o que se realiza neste momento. No que tange ao pedido de urgência, o Poder Executivo verifica-se na sua previsão, conforme o artigo 41 da Lei Orgânica Municipal, que diz: o prefeito pode solicitar o projeto de sua iniciativa seja apreciado com urgência, hipótese em que a Câmara sobre ele deverá manifestar-se no prazo de 45 dias. Então, diante dos argumentos e dos aspectos legais aqui apresentados, o projeto encontra-se dentro dos aspectos legais constitucionais e, por isso, nós opinamos pela aprovação do projeto de lei 75/2020, diante da inexistência de vício de inconstitucionalidade e de qualquer óbice jurídico. É como votamos, senhora presidente. Em discussão. Para discutir. Para discutir, vereador Fúvio. Excelente o parecer do vereador Cléber Fernandes. Realmente, o município tem esse poder. É interessante. Eu acredito que a prefeitura esteja fazendo um bom negócio, mas eu quero solicitar uma cópia
desse projeto, só para a gente ver os termos, até para quando chegar no plenário a gente conseguir explicar aos demais vereadores como é, porque naquele dia que nós tentamos colocar ele em regime de urgência, foi retirado. Então, para a gente esclarecer melhor, vereador Kleber, qual é o prazo, quantas parcelas, né, existe qual é o vigor dessa permuta, quantos anos seriam. Eu acredito que seja um excelente negócio para o município do Natal, né, mas a gente solicita somente uma cópia para a gente acompanhar. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam o parecer, permaneçam como estão. Parecer aprovado e remeta-se cópia ao vereador Fúvio. Com a palavra, vereador Luiz Almi, do PSDB. O projeto de lei do colega Dagô do Forró, ele torna obrigatório, uma coisa mais do que obrigatória mesmo, né? Mas ele torna obrigatório o fechamento de valas e buracos abertos por empresas públicas ou privadas nas vias públicas do município de Natal. É um projeto que parece não ter tão importância, porque deveria ser mais do que obrigação já do governo, né? Fechar os buracos e as valas que se encontram na cidade, mas a gente sabe também das dificuldades financeiras, porque às vezes não dá para se fechar tudo. Mas, diante do exposto e da legalidade, o nosso parecer é favorável. Em discussão. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Com a palavra, Luiz Almi. Favorável. Projeto de lei de Maurício Gugel, 243/2020, dispõe sobre a proibição de fornecimento de produtos de plástico de uso único nos locais que especifica. O projeto de lei dispõe sobre a proibição de fornecimento de produtos de plástico de uso único nos locais que especifica. Trata-se de um projeto de lei de autoria do vereador Maurício Gugel, que dispõe sobre a proibição de fornecimento de produtos de plástico de uso único nos locais que especifica. Neste viés, é necessário o parecer da Comissão Legislação e Justiça, redação final. Em apertado síntese, trata-se de um projeto de lei de autoria do vereador Maurício Gugel, que dispõe sobre a proibição. Na justificativa do projeto, o autor evidencia que o presente projeto de lei tem por principal finalidade a proibição do uso único de objetos de plástico, como copos, plásticos e talheres, isso porque Natal está alinhada às cidades desenvolvidas no combate à poluição de acordo com a Agenda 2030. E para que isso seja possível, uma gestão eficiente deve ser prestada. Desta forma, busca-se incentivar aos consumidores a reduzir o consumo de plásticos de uso único, ao passo que o uso desenfreado deste objeto contribui para o aumento do nível da poluição, sobretudo no mar, pois mais de 95% do lixo nas praias brasileiras são de plásticos. Isso, como outros resíduos, acabam no mar, causando uma cadeia prejudicial no âmbito marinho, tanto sobre a poluição de habitação marinha, quanto reflete na saúde dos animais que, com certeza, com certa frequência, morrem em razão da poluição das águas. Portanto, em razão da preservação do nosso meio ambiente, Natal também deve ser referência na sustentabilidade, assim como outras cidades do mundo já estão tomando medidas a fim de reduzir o descarte desenfreado e desnecessário de produtos plásticos. No projeto em apreço, ao realizar a análise dos nossos autos, verifique que o projeto de lei em análise atende aos requisitos constitucionais e legais exigidos, fazendo com que não exista óbice ao seu regular trâmite nesta Casa Legislativa. Assim sendo, ofereço parecer favorável, senhora presidente. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que lesse o projeto seguinte, enquanto eu dou uma analisada aqui, só para eu ver quais são os lugares que ele
está dizendo a restrição do uso. Ou então, Vossa Excelência lesse. Antes de colocar em discussão, Vossa Excelência lesse todo, para a gente saber quais são os lugares que ele está restringindo o uso. Fica proibido o fornecimento de copos, pratos e talheres de plástico aos clientes de hotéis, restaurantes, bares, padaria, entre outros estabelecimentos comerciais, bem como repartições públicas de todos os poderes estabelecidos nos limites territoriais do município de Natal. A disposição desta lei aplica igualmente aos espaços para festas infantis, clube noturno, salões de dança, eventos culturais, esportivos, qualquer espécie. No espaço para festas infantis deverão ser oferecidas alternativas seguras, como pratos de papel e copos de plásticos reutilizáveis. Em lugar de produtos de plástico, poderão ser fornecidos outros com a mesma função em matéria biodegradável, compostáveis e ou reutilizáveis, a fim de permitir a reciclagem e impulsionar a transição para que a economia da circulação. Para efeito desta lei, entende-se por plástico, material composto de um polímero, ao qual pode ter sido acrescentados aditivos e outras substâncias que funcionam ou podem funcionar como principal componente estrutural dos produtos finais, produtos de plástico de uso único, produto fabricado total ou parcialmente a partir de plástico e que é concebido, projetado ou colocado no mercado para ser utilizado uma única vez por um curto espaço de tempo antes de ser descartado. Economia circular, modelo de negócio e desenvolvimento econômico, alternativos aos modelos linear, extrair, produzir, descartar, orientado pelos princípios, preservar e aumentar o capital natural, controlando os estoques finitos e equilibrando o fluxo de recursos renováveis. Esse é o projeto que diz que é em todos os lugares, inclusive na praia. Você sabe que a praia, hoje, nós temos uma quantidade de plástico que é jogado na praia, que tanto faz mal para quem usa a praia, como para os próprios peixes, né, que consomem esses plásticos e chegam, às vezes, até a perder a vida. Então, eu acho o projeto de um alcance social importantíssimo, difícil de se cumprir, precisa ter uma fiscalização muito árdua, né? Mas o nosso parecer é favorável. Encerrar a discussão. Há votos, vereadores que aprovam. Parecer, permaneça como estão. Parecer aprovado. Volta a palavra, Vossa Excelência. Projeto de lei. Chefe do Executivo institui o regime específico de tributação fixa para as sociedades constituídas por profissionais de mesma habilitação, sociedades uniprofissionais e para profissionais autônomos, concede remissão de créditos tributários lançados em desfavor de profissionais autônomos do nível médio que especifica. Trata-se de veto parcial ao projeto de lei 51/2017, de autoria do vereador Felipe Alves, que dispõe sobre o programa de combate a pichações e depredações do município de Natal e da outras providências. Em princípio, deve-se destacar a lisura que a constituinte originária teve ao fixar o artigo 23, inciso 3 e 4, o artigo 30 do inciso 9 da Carta Magna e competência do município para proteger o patrimônio histórico-cultural local, bem como impedir a destruição e a descaracterização de bens de valores histórico, artístico ou cultural, esfera que englobam o problema discutido no projeto de lei. Vejamos. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, dos Distritos Federal e dos municípios proteger os documentos, as obras e outros bens de valor históricos, artísticos e cultural, os monumentos
as passagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, grifos nossos, impedir a evasão, a distribuição de descaracterização de obras de arte e de outros bens de valores históricos, artísticos ou cultural. Compete ao município promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Grifos nosso. Na justificativa, o autor do projeto de lei, o nobre vereador Felipe Alves, pontua que é de conhecimento notório que os prédios públicos do município de Natal, lamentavelmente, são alvos constantes de depredações e pichações, no cumprimento do seu dever de enfrentar a poluição visual e a degradação paisagística. O poder público acaba por depender recursos para reparar os danos nos patrimônios da coletividade causada por particulares. Diante do referido conjuntura, o projeto de lei objetiva fiscalizar, coibir e punir os atos de pichações e depredações em qualquer bem público do município de Natal, tratando de zelar o patrimônio público com o objetivo de que a administração pública possa resguardar de prejuízos causados por atos que retiram características históricas e cultural de bens. Neste viés, tem-se que o projeto de lei 51/2017, objeto do veto integral do presente processo, é manifestamento constitucional, uma vez que está em harmonia com a Constituição Federal e não entra em desacordo com normas da Lei Orgânica do Município de Natal, o Decreto Federal 6.514 de 2008. Parecer ao veto, isto é, favorável ao projeto de lei 51/2017. Parecer favorável, senhor presidente. O parecer pela derrubada do veto, excelência. Parecer pela derrubada do veto. Em discussão. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam o parecer permaneçam como estão. Parecer aprovado. Retorna a palavra ao vereador Luiz Almir. Trata-se de um veto integral do projeto de lei 195/2019, de autoria do vereador Haroldo Alves, que autoriza a Prefeitura de Natal a realizar blindagem balística nas viaturas operacionais da Guarda Municipal e da outras providências. Comunica a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º da lei, do artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Natal, decidi vetar integralmente o projeto de lei 195, de autoria do vereador Haroldo Alves, aprovado na sessão plenária realizada no dia 11 de dezembro de 2019, recebido pelo Gabinete Civil deste município no dia 28 de janeiro de 2020, que autoriza a Prefeitura do município de Natal a realizar blindagem balística nas viaturas operacionais da Guarda Municipal e da outras providências. Por este eivado de inconstitucionalidade, afrontando o artigo 2º e o artigo 60, inciso 3 do artigo 61, inciso 2, a linha B da Constituição da República e o artigo 16 do artigo 21, 9º e 10º do artigo 39 da Lei Orgânica do Município, dando forma de razões de veto integral, adiante explicitados. Razões ao veto. Da análise do seu teor, verifica-se que, ao buscar estabelecer a obrigatoriedade do Poder Executivo realizar a blindagem balística de viaturas operacionais da Guarda Municipal, o presente projeto de lei acaba por adentrar em atribuição exclusiva do chefe do Executivo Municipal, incidindo em inconstitucionalidade de cunho material e formal, como cedido à iniciativa do projeto de lei que dispõe sobre a atuação da administração pública municipal na figura dos órgãos públicos municipais, bem como que crie novas despesas para este município,
como de autoria exclusiva do chefe do Poder Executivo, artigo 2, artigo 60, inciso 3, artigo 61, inciso 2, a linha B, Constituição da República, artigo 16, parecer. Em síntese, trata-se de um veto integral ao projeto de lei 195/2019, da autoria do vereador Haroldo Alves, que autoriza a Prefeitura de Natal a realizar blindagem balística nas viaturas operacionais da Guarda Municipal e da outras providências. Em princípio, deve-se destacar a lisura que a Constituinte obrigatório teve ao fixar o artigo 30, inciso 1, a competência do município legislar sobre assunto de interesse local, a exemplo do caso em comento da segurança dos municípios, especialmente na própria Guarda Municipal. Vejamos. Na justificativa dos autos, o projeto de lei do nobre vereador Haroldo Alves pontua que as atuais viaturas operacionais da Guarda Municipal, sem blindagem, são vulneráveis a qualquer tipo de arma portátil e não portáteis, colocando em risco a vida dos agentes de segurança municipal em confronto direto, não possuem nenhum tipo de proteção. Os guardas municipais comprometem suas vidas diariamente e é de responsabilidade do poder público mitigar a situação de risco às quais são submetidos esses profissionais. Nesse viés, se faz a ampliação do mecanismo de segurança com o fito de reduzir os possíveis ferimentos e mortes decorrentes do exercício da função dos agentes. Artigo 116. No que couber ao Poder Municipal, todo o empenho será conferido de forma a coibir qualquer espécie de violência e resguardar a segurança do indivíduo e das famílias. Portanto, ao realizar a análise dos autos, verifico que o projeto de lei em análise atende aos requisitos legais exigidos, fazendo com que não exista óbice ao seu regular trâmite nesta Casa Legislativa. Diante do exposto, ofereço parecer desfavorável ao presente veto, isto é, favorável ao projeto. Em discussão. Só um questionamento, vereador, se o projeto é autorizativo. Se esse projeto é autorizativo. Autorizativo. Ok. Tudo bem. Em discussão. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam o parecer do vereador Luiz Almir, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Passa a palavra ao vereador Luiz Almir. Projeto 56/2019. Chefe do Executivo, veto integral ao projeto de lei de autoria do vereador Fernando Lucena, que dispõe sobre a regulamentação dos festejos populares no âmbito do município de Natal, conforme mensagem 66/2019 do chefe do Executivo. Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º, 43 da Lei Orgânica do Município de Natal, decidi vetar integralmente o projeto de lei 137, de autoria do vereador Fernando Lucena, que é aprovado na sessão do plenário realizada no dia 13 de novembro de 2019, recebido pelo Gabinete Civil do município na data de 18 de novembro de 2019. Da outras providências. Por esse eivado de inconstitucionalidades, afrontando o artigo 5º, 6º e 9º, 2016, toda a Constituição da República, dando a forma das razões do veto integral. De análise do seu teor, verifica-se que, ao buscar restringir, no âmbito do município de Natal, os horários de acompanhamento dos festejos populares ocorridos nos espaços e usos públicos, nos horários compreendidos de segunda-feira a sexta-feira, de 18 às 24 horas, e nos sábados e domingos, de 18 a 1 hora,
compreende os festejos carnavalescos, juninos, natalinos, religiosos e todas as manifestações culturais presentes na cidade. Como relator, diante do exposto, ofereço um parecer favorável ao presente veto, isto é, desfavorável ao projeto de lei. Em discussão, parecer. Veto integral. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam o parecer do vereador Luiz Almir permaneçam como estão. Parecer aprovado. Retorna a palavra ao vereador Luiz Almir. Processo 12/2020, chefe do Executivo, trata-se do veto parcial ao projeto de lei de autoria do vereador Felipe Alves, que dispõe sobre o programa de combate a pichações e depredações do município de Natal e da outras providências. Esse projeto não vai repetir o mesmo, não? Nem? Você trocou, não foi? Trata-se um veto parcial ao projeto de lei de autoria do vereador Felipe Alves, que dispõe sobre a programação de combate às pichações e depredações do município de Natal e das outras providências. Trata-se de um veto parcial ao projeto de lei de autoria do vereador Felipe Alves, que dispõe sobre a programação de combate a pichações e depredações do município de Natal e das outras providências. Em princípio, deve-se destacar a lisura que a Constituição original deve fixar o artigo 23, inciso 3 e 4 do artigo 30, inciso 9 da Carta Magna, competência do município para proteger o patrimônio histórico-cultural local, bem como impedir a destruição e descaracterização de bens de valores histórico, artístico ou cultural, esfera que engloba os problemas discutidos do projeto de lei. Vejamos. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, nos monumentos, paisagens naturais notáveis, sítios arqueológicos, grifos nossos, impedir evasão, destruição, descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico e artístico ou cultural. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Na justificativa, o autor do projeto de lei, o nobre vereador Felipe Alves, pontuou que é de conhecimento notório que os prédios públicos do município do Rio Grande do Norte, lamentavelmente, são alvos constantes de depredação e pichações no cumprimento do seu dever, enfrenta a poluição visual. O poder público acaba de desprender recursos para reparar os danos nos patrimônios de coletivo. Eu tenho a impressão que esse projeto já passou aqui, não? A questão de ordem, presidente. Pois não, excelência. Na verdade, o vereador Luiz Almir, ele leu a ementa de um projeto de lei há pouco tempo atrás, e ao invés de ler o parecer daquele projeto cuja ementa havia sido lida, ele leu esse parecer do projeto da pichação. E agora ele está lendo o projeto correto da pichação com o referido parecer. Então, eu acho... Por isso que ele se confundiu. Acho que é importante a gente ver o projeto passado, que ele leu a ementa, mas leu esse outro parecer para ver qual é, de fato, o parecer daquele projeto inicial. Ele corrigiu. Ele só leu a ementa, vereador. Tudo bem.
Diante do exposto desse projeto, ofereço parecer desfavorável ao presente veto, isto é, favorável ao projeto. Inclusive, Excelência, dizer que essa é uma luta do vereador Felipe Alves, que vem desde o início dessa legislatura, vendo uma forma de regulamentar essas pichações desenfreadas aqui. O poder público, inclusive, me assusta fazer um veto a um projeto desse, que, na realidade, ele vem somar. O governo pega, limpa determinadas áreas, determinadas vias, quando se vê no outro dia, esse local que foi organizado está pichado. E agora mesmo está aí, na campanha toda de revitalização do Natal, se nós não termos medidas para coibir as pichações, todo esse belo trabalho que vai estar sendo feito, ele pode vir de água abaixo. Então, eu não entendo o veto e já antecipo o meu voto ao parecer do vereador Luiz Almir. Vereador Fúvio, como vota? Eu acompanho o parecer. Vereador Preto. Acompanho o relator. Vereador Cleber Fernandes. Também acompanho. Então, parecer aprovado. Eu ia sugerir, quando for cuidar das limpezas, limpar também Felipe, que ele anda muito sujo comigo. E com a palavra, vereador Luiz Almir. Chefe do Executivo, institui regime especial de tributação fixa para a sociedade constituídas por profissionais de mesma habilitação, sociedade uniprofissionais e para profissionais autônomos, concede remissão de créditos tributários lançada em desfavor dos profissionais autônomos de nível médio. Esse aqui foi aquela... Não foi? Chefe do Executivo, É um projeto do Executivo que institui regime especial de tributação fixa para a sociedade constituída por profissionais de mesma habilitação, sociedade uniprofissionais e para profissionais autônomos, concede remissão de crédito tributário lançado em desfavor de profissionais autônomos de nível médio, que especifica e altera dispositivos da Lei 3.882, de 11 de dezembro de 1989. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável. Em discussão. Projeto do Executivo. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, parecer aprovado. Com a palavra, Luiz Almir. Kleber, o que tu está trocando aqui, Kleber? Você gosta de trocar? Sabe o quê? Não, Excelência, com a palavra, Vossa Excelência, para relatar. O que é que tu quer, Preto, aqui? Pediu algum parecido comigo, foi? Projeto 57 da excelentíssima senhora vereadora, advogada, querida e vice-presidente e presidente desta comissão, Nina Souza. Dispõe sobre a garantia de matrícula para alunos portadores de deficiências locomotora, ao aluno portador de deficiência locomotora, ao aluno que tenha como responsável legal pessoas portadoras de deficiências locomotora ou idosa na escola municipal mais próxima de sua residência e dá outras providências. Eu não quero nem ler mais, porque isso aqui eu sou mais do que favorável, porque eu tenho um dentro de casa, né? Eu sei das dificuldades. Parecer favorável ao projeto da nossa querida e competente vereadora Nina Souza, com todas as chances de ser vice-prefeita. Em discussão. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, parecer aprovado. Com a palavra, o nosso vice-presidente, o líder do PSDB nessa casa, Luiz Almir. Projeto 2020. Vereador Preto Aquino dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de sinalização refletiva por parte das empresas públicas ou privadas quando da paralisação ou interrupção do fluxo viário, ocasionando por obras, serviços
de manutenção ou procedimentos de qualquer natureza no âmbito do município de Natal. Faço fazer a Câmara Municipal de Natal e aprovo sancionar a lei seguinte. Fica obrigado à colocação de sinalização refletiva por parte da empresa pública ou privada quando da paralisação ou interrupção do fluxo viário ocasionado por obras, serviços de manutenção ou procedimentos de qualquer natureza. Parágrafo 1. Aquele que descumprir a citada lei iniciará no cometimento de infração prevista na lei federal, estadual e municipal. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Vereador Preto Aquino. Em discussão. Parecer favorável. Em discussão. Para discutir, Para presidente. discutir, vereador Preto Aquino, do PSD. Esse nosso projeto de lei tenta, pelo menos, passar para os condutores de veículos que trafegam por ruas onde estão acontecendo obras, que a sinalização no horário noturno venha facilitar, através de sinalização refletiva. Muito importante, nós sabemos que não pode ser jamais negado o direito das empresas trabalharem à noite, até porque tem determinados serviços que são emergenciais, entra durante o dia, pernoitando, e fica difícil até de concluir, às vezes, o serviço, passando 2, 3 dias para poder ser executado. Isso aí é fato. Mas não podemos também deixar de nos preocupar com a questão da segurança dos condutores e, principalmente, dos motociclistas, que são os maiores problemas com relação à segurança, em virtude de só tomar visualização daquele local onde está sendo feita a obra em cima. E é preocupante porque o número é alarmante de acidentados motociclistas em decorrência dessas obras que são tão importantes, mas, acima de tudo, a segurança se diz prioridade. Por isso, eu agradeço ao vereador Luiz Almir pela relatoria e espero que os demais também venham acompanhar nosso projeto de lei. Para me recompensar, não vai buscar voto lá na Zona Norte. Encerrada a discussão, a votos. Ele estava com saudade do plenário, hoje ele está com a macaca. Encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permanece comissão aprovado. Com a palavra, o velho mais charmoso dessa casa, vereador Luiz Almir. Estatuto do idoso me dá esse direito. Sabe o que? É tanto dia de quarentena que você fica doido para conversar, para brincar, porque você vive numa solidão tão grande. Eu passei segunda-feira, eu fiz 68 anos, o que eu chorei, porque não tinha os filhos para ver, não podia ver os netos. Eu trancado dentro de um quarto, uma suíte linda, mas só. Uma piscina em casa, você não toma banho só. Não pode chegar perto dos filhos, dos netos. Eu com um neto com 1 mês e 10 dias de nascido, sem poder ver. Isso é uma coisa muito... Um velho de 68 anos. Agora, meu amigo, eu só quero uma coisa sua. Uma depressão muito grande. Daqui a poucos dias, vou fazer 46, eu quero que você me dê só o telefone do seu médico, viu? Porque eu não tenho uma prega, meu amigo. 68 anos. Tem, embaixo... Não. Eu estou falando em locais visíveis. Passa para a Vossa Excelência. Não, embaixo Preto hoje é outro, que está com tudo. Preto, fica na sua, embaixo está todo. É rum com coca. Não. Embaixo está todo preguiadozinho, você está por fora. Com a palavra, vereador Luiz Almir. Olha só, vamos lá, Luiz Almir. Preto Aquino, não faça em tipo o ITEP, não, que se termina você estando mais folgado do que eu, viu? Calma, meu amor, Olha, vai devagar. Projeto de Lei 58/2020 da nossa querida vereadora e vice-presidente desta casa, Nina Souza. Projeto que dispõe sobre a criação de um programa voluntário acolhedor para mães recém-nascidas, para crianças recém-nascidas de mães dependentes de substâncias químicas e vítimas de violência do tráfico de droga no âmbito do município de Natal e da outras providências. Esse é um projeto de um grande alcance social que nós precisamos estar de mãos dadas nessa luta e o parecer deste velho comunicador é favorável. Agradeço, Vossa Excelência. Nós sabemos que existe, sim, um contingente enorme de mães que
obviamente, como já foi lido na ementa, elas usam drogas ou foram vítimas de violência, e esses filhos recém-nascidos precisam de um aporte. Então, é preciso que nós façamos um canal de entendimento, que a sociedade conheça essas mães e possam, sim, dar esse suporte a esses recém-nascidos para que eles tenham, nos primeiros dias de vida, a oportunidade de ter uma boa qualidade de vida e, obviamente, ter um norteamento para que ele possa crescer dentro de um ambiente saudável. E eu queria dar uma sugestão, só para Vossa Excelência ter uma ideia. Eu conheço um rapaz há muitos anos, deve ter seus 60 anos de idade, está dessa finura, ele anda com a bengala, ele tem um filho de 10 anos, a coisa mais linda do mundo. Ele morre, mas não morre. A saúde dele está debilitada. Agora, a mãe usa droga, ele usa droga, os tios usam droga. Aí ele diz, eu só confio em deixar meu filho que eu vou morrer com você. Como que eu posso criar? Eu louco para criar um menino, mas como você vai criar um menino que já com 10 anos, no meio da mãe da droga, o pai na droga, os tios da droga, dentro de um sítiozinho, como você vai mudar essa criança? Então, é uma responsabilidade que, com 68 anos, eu não tenho condições, mas eu morro de pena, e isso é só um exemplo do que Vossa Excelência está fazendo. Eu aproveito até e digo a quem esteja nos assistindo, qualquer pessoa que quiser doar, procure a Acalanto. Procure a Acalanto, que ela vai dar todo o norteamento, vai lhe ajudar a ter, sim, o seu sonho realizado. Eu tenho, Nina, 3 filhos. Eu tenho um filho da cor dessa sua blusa, que botaram na minha porta, nem um umbigo tinha caído, não tinha nem um dia de nascido. E eu registrei como filho legítimo para não diferenciar dos outros. E é meu filho que está aí, que veio dirigindo para mim. Eu tenho outro que jogaram na calçada da Cidade da Esperança, porque era deficiente físico, mental, epilético. Doutor Adriano Montenegro era presidente da FEBEM. E me disse, Luiz, Bertinha, que era minha mulher, não vai querer, esse menino não chega a 5 anos que ele morre. Ele continua especial, deficiente físico, mental, epilético, doutor Baltazar Marinho que cuida dele, mas está com 34 anos, é o anjo da guarda lá de casa. Então, se eu tivesse ainda minha companheira, eu adotava outro filho, mas não com 10, com 12, 15 anos, um recém-nascido, porque a gente ama mais, começa mais, é como se fosse um filho. A diferença é que não saiu da gente, entrou na gente. Então, a responsabilidade é maior, porque o amor... Você porque cria um filho, às vezes, que diz, eu fiz essa porra, vou criar, né? Esse não, você diz, eu vou criar porque esse Deus me deu, isso é missão de Deus. Então, eu tenho muito orgulho de ter esses filhos que Deus me deu. Independente de ser especial ou não, é especial para mim, porque foi Deus que me deu. Obrigado. Retorno a palavra, Vossa Excelência, para a emissão do parecer. Não, peraí, eu fiquei tão emocionada com que mas eu não botei em votação. Vereadores que aprovam o parecer, permaneça como estão. Parecer aprovado. Retorno a palavra, vereador Luiz Almir. Bom, 15 projetos dado parecer por este velho comunicador. Este é o último do velho Dagor. Dagor faz um projeto que dispõe sobre a isenção do pagamento de contribuição para o custeio da iluminação pública aos idosos e aposentados com idade igual ou superior a 60 anos. Ele deve estar incluído nisso. Ficam os aposentados idosos com idade igual ou superior a 60 anos, isento do pagamento da contribuição para o custeio da iluminação pública, contribuição que regulamenta o artigo 149 da Constituição Federal de 1988. Os aposentados e idosos referidos são todos aqueles com idade a partir de 60 anos que têm apenas um imóvel em seu nome, cuja renda mensal não ultrapassa 3 salários mínimos. A isenção mencionada será limitada a um consumo mensal de energia elétrica até 300. Os interessados que se enquadrarem a este benefício deverão informar, via requerimento à Prefeitura Municipal, que ficará responsável em averiguar se o requerimento enquadra-se na presente lei. Caso positivo, providenciará a devida isenção.
Tal como exposto pelo nobre colega vereador Dagô do Forró, o incentivo na redução do consumo de energia representa uma assistência pública, uma vez que taxas deverão ser isentadas por parte de um grupo específico, qual seja o grupo maior de 60 anos, conforme o limite de salários já citados, não vislumbra qualquer óbice legal ou constitucional que impeça o regular prosseguimento do projeto de lei apresentado. O projeto de lei fora bem escrito e nada há, pois, neste que mereça crítica negativa no que toca à constitucionalidade quanto à juridicidade, igualmente nada há a opor. A proposição atende ao previsto na legislação complementar sobre redução e elaboração normativas. No projeto em apreço, ao realizar o análise dos autos, verifique que o projeto de lei em análise atende aos requisitos constitucionais e legais, fazendo com que não exija óbice ao seu regular trâmite nesta Casa. Assim sendo, tendo o projeto em análise é importante para o município, tendo em vista os fundamentos já colocados, parecer favorável. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, vereador Cleber Fernandes, do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero abrir um voto de divergência com relação a esse projeto de lei, haja vista que tem algumas inconsistências legais, como também da própria técnica legislativa. Eu queria pedir só o parecer, vereador, para eu poder dar uma justificada aqui nessa minha argumentação. Ele cita aqui a CCIP como contribuição para custeio da iluminação pública, né, que, na verdade, sob o aspecto da técnica legislativa, deveria ser COSIP, né, que é a nossa contribuição, né, de iluminação pública. Ele chama de CCIP, na verdade, a nossa taxa aqui é COSIP. E o outro aspecto é que aqui nós estamos nós estamos abrindo mão de uma receita, né, do município, proposta pelo Poder Legislativo, quando, no nosso entendimento, deveria ser um projeto de autoria do Poder Executivo, que nós estamos fazendo, como eu disse, nós estamos abrindo mão de receita da COSIP, que é uma contribuição específica da iluminação pública e que tem também destinação específica. Então, eu acho que a intenção do vereador Dagô foi positiva, foi importante, de dar essa isenção aos idosos, porém, nós entendemos que trata-se de uma invasão de competência do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. Por isso, nós abrimos o voto de divergência quanto à aprovação desse projeto. Senhor presidente, meu voto é favorável, do colega é contrário. O que é que eu dei de voto favorável? Eu sempre usei a razão e o coração. Eu nunca trabalho só com a razão, porque se a gente não usar a razão e o coração, a gente nunca atende os mais pobres. Isso é um projeto que ele vai dar isenção da taxa de iluminação pública a quem só tem um imóvel e a renda não chega a 3 salários mínimos. Então, é uma coisa, eu acho que ajuda uma pessoa pobre que mora no Vale Dourado, em Nossa Senhora da Apresentação, na nossa querida Zona Norte, que só tem um imóvel com a família e a renda não chega a 3 salários mínimos. Por isso que eu dei o parecer favorável, usando a razão e o coração. Mas eu tenho todo o respeito ao colega Kleber, que deu o parecer também contrário. Então, Vossa Excelência, bota em votação. Antes de colocar em votação, eu quero dizer o seguinte, vereador Preto, vereador Fulvio, essa matéria é uma matéria bem interessante e importante. O vereador Luiz Almir, ele tem razão na hora que ele analisa, faz o aspecto de cunho social. As pessoas que recebem menos de um salário mínimo têm a isenção. Contudo, nós, até 3 salários mínimos de isenção. Contudo, eu chamo a atenção aos elementos que foram trazidos pelo vereador Cleber Fernandes, porque nós não podemos, sobretudo neste momento, abrir mão de nenhuma receita e precisaríamos de mais dados desse projeto para que nós pudéssemos mudar, pelo menos o meu entendimento de voto.
para se dar uma isenção nessa envergadura, precisaria vários elementos técnicos para que nós chegássemos, doutor Josete, a esse entendimento. Por isso, eu já adianto que vou votar acompanhando a divergência, respeitando, claro, o parecer do vereador Luiz Almir. Como voto, vereador Fúvio. Senhora presidente, eu também tenho esse entendimento divergente. Concordo com o vereador Luiz Almir que há realmente um cunho social e realmente tem muitas pessoas precisando, mas é o tipo da ajuda, né, entre aspas, que você daria a mão de um lado e tiraria pelo outro. Porque, nesse momento, e eu tenho cobrado bastante da prefeitura, no caso do atendimento de saúde, já conversei com alguns diretores de unidade, inclusive que me questionavam sobre as emendas impositivas, e nós já dissemos que destinamos todos o nosso recurso de direito do nosso mandato, foi destinado à Secretaria de Saúde, para que a Secretaria de Saúde utilizasse exatamente nessa questão da pandemia. Então, no momento que a prefeitura deixa de arrecadar, ela deixa de investir na saúde, e é extremamente importante que a gente foque todos os nossos esforços para que a saúde não seja penalizada. Então, nós queremos também acompanhar a divergência aí com o vereador Kleber e a vereadora Nina, porque a gente entende que não é também nossa competência, enquanto legisladores, definir, como se diz, isenção de qualquer que seja a receita. Né? Há pouco o vereador relatou que partiu do Executivo, então se parte do Executivo, é legal, é permitido, porque a Prefeitura pode dizer a forma de destinar ou de isentar qualquer tributo, né? E ainda tem limite para isso. E nós, vereadores, não temos essa competência. Então, eu acompanho a divergência. O voto, o vereador Preto Aquino, do PSD. Para declarar o voto, presidente. Pois não, excelência. Portanto, o alcance social do PL, mas há de se entender a prerrogativa do projeto que cabe ao Executivo. Só para ter como parâmetro, eu dei entrada num projeto de lei que garantia 20% da arrecadação fosse destinado para gastar naquele bairro pagador. Por exemplo, quem mora em Candelária, 20% do dinheiro arrecadado teria que ser gasto em Candelária, e os outros 80%, o município gastasse onde quisesse. Em Felipe Camarão, 20% da arrecadação da iluminação pública fosse gasto especificamente naquele bairro, e os outros 80%, o município gastasse onde quisesse. Não foi possível, porque se trata de competência exclusiva do Executivo. Imagina um desses aí que dá isenção, né? O alcance social, sem dúvida, é muito importante. É importante também aqui a gente deixar alguns pontos, ponderações. Por exemplo, a receita do município, não tenha dúvida que a decadência agora vai ser de uma forma muito preocupante. O primeiro mês, eu acho que chegou na casa dos 35%. Não tenho dúvida que agora, abril, vai ser pelo menos 40%. E maio, só Deus sabe a queda da arrecadação do município. Muito preocupante. Eu já visto que a folha, todos os pagamentos, vêm consequentemente da arrecadação de qualquer que seja o município. Natal não é diferente. Mas já tem algumas secretarias, são poucas, mas que a arrecadação aumentou e aumentou muito. Uma delas foi a arrecadação da taxa de iluminação pública. Porque as pessoas estão mais em casa, as pessoas estão mais presentes, estão utilizando o serviço de ar-condicionado, quem não tem, de ventilador, está abrindo mais a geladeira, está usando mais, querendo ou não, energia residencial. É importante, finalizo aqui dizendo o projeto de lei, mas o alcance social, nesse momento, não supera a prerrogativa que é do chefe do Executivo. Por isso, assim, eu acompanho o voto de divergência do vereador Kleber Fernandes. E aproveito aqui a oportunidade para também, já aproveitando o gancho, de parabenizar os ouvintes, os telespectadores da TV Câmara. Agora mesmo mando um recado aqui para os nossos amigos que estão acompanhando e parabenizando a comissão. O amigo pré-candidato Augusto Varela, acompanhando a sessão e parabenizando a condução dos trabalhos. Obrigado, presidente. Então, nesse caso, o parecer foi derrubado. O vereador Kleber Fernandes fica na responsabilidade de transcrever o voto divergente. Vereador Luiz, mais algum? Não, nós encerramos com 16 projetos. Vossa Excelência está de parabéns. Graças e aqui a Deus.
Já avisando ao Legislativo, porque a minha pauta está zerada, a pauta de Fulvio, de Preto e de Kleber, mas essas matérias estão no Legislativo e na próxima segunda teremos, impreterivelmente, a sessão às 10. Mas, antes de terminar, eu vou passar a palavra a todos os vereadores para suas considerações finais. Vereador Fulvio. Então, vou passar ao vereador Preto. Obrigado, presidente. Eu gostaria aqui, da mesma forma que a Comissão de Justiça, que tem 7 membros, é a maior da casa, teve os trabalhos hoje aqui realizados na maior tranquilidade, respeitando todos os critérios possíveis de segurança nesse momento, questão da utilização de máscara, de álcool, né? Todas as asepsias que se faz necessário acima de tudo. As demais comissões também pudessem analisar a condução dos trabalhos na sua normalidade aqui no plenário. Até porque os trabalhos continuam, né? A cidade precisa, mais do que nunca agora, dos esforços de todos nós, vereadores e vereadoras. E finalizo dizendo, a Comissão de Justiça tem 7 membros. Foi possível realizar sem maiores problemas, imaginamos aquelas que são apenas 5, né, vereador Luiz Amir? É muito importante nesse momento a gente dar andamento, dar celeridade e, acima de tudo, claro, respeitando e tendo cuidado devido com todos, principalmente nesse momento tão difícil. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Fulvio. Eu reforço também a fala do vereador Preto e, enquanto presidente da Comissão de Turismo, a Comissão de Turismo ela tem pouquíssimo trabalho nessa Casa Legislativa e nós faremos um trabalho para que isso mude. Por quê? Eu não vejo um crescimento da nossa cidade natal que não seja pelo turismo. Nós temos uma geografia muito pequena, né? É uma cidade geograficamente pequena, já estamos nos limites de Parnamirim, São Gonçalo Extremóis, extremamente colados. Então, a gente vai fazer um apelo aos demais vereadores que busquem também iniciativas que possam fortalecer o turismo na nossa cidade. Nossos hotéis estão fechados e, claro, nesse período a gente não pode fazer muito, mas que serão iniciativas que possam acelerar o turismo da nossa cidade e, consequentemente, o comércio. Na hora que um turista vem para Natal, ele vem consumir, ele vem usar os nossos serviços, nossos restaurantes, né, conhecer nossa cultura, e isso é importante que a gente dê esse impulsionamento. E reforçar a nossa preocupação aqui na questão da CEMOB, que precisamos investigar essa questão dos agentes de trânsito da CEMOB, tendo que pagar a manutenção das motos da Secretaria, da STTU, né? Nós já fizemos isso. Então, parabéns à vereadora Nina pela condução dos trabalhos aqui na presidência da Comissão de Justiça. Parabéns ao vereador Luiz Almir, que realmente hoje botou o quente, como ele diz sempre, né? E todos dessa comissão fazendo o esforço para que os trabalhos dessa casa continuem, claro, de uma forma mais lenta, mas que a gente possa efetivamente oferecer à sociedade o que a gente se propôs a fazer, né? Então, desejo uma boa semana a todos, tomem cuidado, fiquem em casa, né? Tomem as precauções para que a gente saia o mais rápido desse momento. Como o vereador Luiz Almir já disse aqui, todos nós ficamos em casa, não são... A gente que é um pouco mais jovem sente também isso, vereador Luiz Almir, de a gente ficar sozinho, de não poder ver os filhos, não poder ver os pais. Eu não vejo meus pais desde de que se iniciou a quarentena, né? Passei 30 dias sem ver meus filhos. Realmente isso incomoda a todos. Eu tenho certeza que você que está em casa também está passando por essa mesma dificuldade, mas é momento de reflexão, é momento de você rever algumas coisas de nossas vidas, né? Como o mundo precisa se transformar, refletir, e nós precisamos seguir juntos para que a gente possa sair disso mais fortalecido, que a humanidade seja melhor. Então, é o meu desejo de que todos fiquem bem e tenham uma boa semana a todos vocês. Com a palavra, vereador Luiz Almir, na sequência, Kleber Fernandes. Eu queria só lembrar o seguinte: é preciso ter todas as precauções com esse coronavírus. Eu me lembro da época da tuberculose, do sarampo. Eu já passei por uma série de coisas e estou um menino do Rio. Agora, dessa quarentena eu nunca vi na minha vida, porque parece um terror.
Por exemplo, nós tivemos 10 assassinatos esse final de semana. E tivemos 44 mortes com coronavírus desde do carnaval para cá. Só esse final de semana teve 10 assassinatos. E ninguém comenta mais não, tudo é coronavírus agora. Não sei quantas pessoas já morreu de próstata, de câncer de mama, ninguém fala mais disso não. Agora tudo é coronavírus. Eu não sei até que ponto isso é bom. Aí você veja o seguinte, como é que fica, o governo está dizendo hoje na tribuna, 55 milhões já estão perdidos só esse mês. Já deve 2 meses do governo Robson. Daqui a pouco não tem a folha, o dinheiro para pagar a folha. E por que não deixa trabalhar? Organizando. Olha a gente trabalhando aqui organizado. Por que você não pega um restaurante? Quantos garçons, pai de família, estão aí passando fome? Por que você não pega um restaurante com 40 mesas e bota com 20? Quantos artistas, senhora presidente? Eu sou músico também, sou cantor, mas eu não vivo da música, graças a Deus. Eu gosto de cantar, porque me faz bem a alma. Quem canta seus males espanta. Mas quantos artistas que cantam um sábado de 8 à meia-noite num barzinho para ganhar R$200? E hoje não tem onde cantar, não tem como ganhar o seu trocado? Por que que não bota o barzinho que tem 50 mesas com 25? Deixa o cara tocar o violãozinho dele ou o tecladinho dele para ganhar o trocado, o garçom ganhar o dinheirinho dele, o dono do bar ganhar o dinheiro dele para pagar o aluguel. Aí os impostos não chegam na prefeitura, os impostos não chegam no governo do estado, não chega a comida na casa do pai de família, não chega. E aí, como é que vai ficar essa situação? Então é preciso saber que mesmo esses que metem a canetada para lascar o pobre, vai se lascar, porque não tem quem paga os impostos. Se você não paga o imposto, não entra dinheiro. Se não entra dinheiro, você não paga a folha do servidor no final do mês, não é? Então é preciso averiguar isso. Vamos fazer cuidado, é preciso ter cuidado, é preciso manter a higiene, é preciso ter o álcool, é preciso ter a água com sabão, é preciso, tudo, mas é preciso também deixar trabalhar organizado, porque tirar o ganha-pão não tem a coisa mais vergonhosa para um pai de família do que ele ter que estar pedindo esmola, do que ele está pedindo, pelo amor de Deus, quando ele tem saúde e condições de trabalhar, nem que seja vendendo picolé, ele trabalha com dignidade. Então eu peço que tanto o governador, as academias, faz parte da saúde. Uma academia tem 80 alunos, então faz grupo de 20. Quando terminou 20 alunos, faz a higiene das máquinas e bota mais 20. Mas fechar, o dono da academia não tem como pagar o prédio, não tem como pagar o aluguel, não tem. Então, é preciso analisar isso caso a caso, porque é uma coisa muito séria. O resto é pedir a Deus que nos dê força, fé, saúde e avisando, alimente a fé, que os seus medos morrerão de fome. Um beijo no coração e até a próxima, senhora presidente, e a todos os colegas. Obrigada, vereador Luiz. Com a palavra, vereador Cleber Fernandes. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, eu queria também externar a nossa preocupação com relação a toda essa situação da pandemia, consequentemente do isolamento social, que já vem perdurando aí por bastante tempo, e que gera consequências econômicas, financeiras e sociais para o Brasil inteiro, e Natal não está excluída dessa realidade. Nós estamos vendo e acompanhando o desespero de profissionais liberais, de vendedores ambulantes, de quiosqueiros, de pessoas que têm as suas micro e pequenas empresas, que representam, inclusive, a maior arrecadação de impostos para o município e para o estado do Rio Grande do Norte, que estão impedidos de trabalhar e, consequentemente, de arrecadar tributos e divisas para o estado e o município. Isso é preocupante porque, ao longo do tempo, a prefeitura, com essa queda de arrecadação, ficará com dificuldade, inclusive, de honrar
os vencimentos dos servidores em dia, o que vem sendo feito com muita competência e maestria pelo prefeito Álvaro Dias, que, inclusive, hoje já antecipou o pagamento dos servidores da saúde. Quem trabalha na saúde do município de Natal já recebeu hoje antecipado o seu pagamento. Porém, com o passar do tempo e com a queda de arrecadação, nós poderemos, sim, em breve, ter dificuldade de receita e, consequentemente, de pagamento da folha dos servidores em dia. Isso é bastante preocupante. Outro aspecto é a quantidade de empresas que estão fechando definitivamente, não por conta do coronavírus, mas pela falência. Então, isso é preocupante. Quantas e quantas notícias de pessoas que foram demitidas em virtude do fechamento de empresas, da queda de faturamento dessas empresas, geração de desemprego. Então, a situação está começando a ficar cada vez mais caótica, cada vez mais preocupante, e nós precisamos encontrar, dentro do bom senso, dentro da razoabilidade, um ponto de equilíbrio com um meio termo para o início de uma flexibilização do isolamento social, com responsabilidade, com cuidado, com precaução, com o estabelecimento de normas e condutas específicas para cada segmento do comércio, mas nós precisamos, sim, de um plano de retomada das atividades econômicas da cidade de Natal. É importante que seja feito de forma urgente esse plano de retomada e com uma flexibilização, como eu disse, prudente, consciente, de forma preventiva, e que a gente possa garantir, sim, que as pessoas possam voltar a trabalhar, a ter dignidade, a receber seu dinheiro, seu sustento e, consequentemente, o município também arrecadar. Então, é bastante preocupante. O exemplo das academias, por exemplo, eu falei na sessão passada com o secretário de Saúde, são instituições, são empresas que geram saúde, combate ao estresse, combate à obesidade, regularidade das taxas sanguíneas, ajuda no aumento da imunidade das pessoas e que pode, sim, plenamente, já há estudos técnicos e procedimentos que foram elaborados por profissionais da área para divisão de estações de treinamento nas academias, com redução do fluxo de clientes por horário, com definição de padrões e regras para o acesso, com um distanciamento mínimo entre um cliente e outro, com um processo de asepsia nos equipamentos e, consequentemente, com a garantia de que essas pessoas poderão voltar à sua atividade física com segurança. Veja que o grupo de risco está incluído os obesos, né, as pessoas com hipertensão, problemas cardiovasculares, e a atividade física é mundialmente conhecido como um dos principais remédios para a obesidade, para doenças cardiovasculares, para a redução do estresse e assim por diante. Então, é importante também o reconhecimento da atividade física como atividade de saúde e essencial às pessoas. Então, essa também é uma luta do nosso mandato. Nós estamos discutindo com diversas instituições, proprietários de academia, vigilância sanitária, gabinete civil da prefeitura, para que a gente possa também, dentro de um processo de flexibilização, incluir esses serviços como serviços de saúde para a população natalense. Então, muito obrigado, presidente, obrigado aos vereadores, vereadoras, e que possamos dar continuidade às nossas sessões da Comissão de Justiça, com toda a responsabilidade e cautela que adotamos na sessão de hoje. Presidente, eu Pois não, gostaria vereador Fúvio. eu queria fazer uma colocação aqui, pedir o apoio dos vereadores desta comissão, e vou pedir também aos demais vereadores, para solicitar ao prefeito. Existe no Fundo Municipal do Turismo, um recurso voltado ao turismo, talvez Vossa Excelência tenham recebido até alguns apelos das pessoas voltadas ao turismo, principalmente bulgueiros, né, e pessoas que trabalham no turismo, que estão passando bastante necessidade. Então, era solicitar que uma forma que a prefeitura pudesse, já que como nós, vereadores, não podemos propor, sugerir
que a prefeitura, através desse recurso, pudesse dar algum tipo de auxílio, por menor que fosse, para esses profissionais que estão privados de exercerem suas atividades por causa da pandemia. Então, a gente gostaria de pedir esse apoio ao vereador Kleber, que é ali do prefeito, à vereadora Nina também, e aos demais colegas, que a gente possa dar essa força a essa categoria. Obrigado. Dentro da linha do que o vereador Kleber Fernandes falou, eu gostaria só de fazer algumas ponderações. Quando houve o advento da pandemia no mundo, e essa pandemia chegou aqui ao Brasil e, obviamente, ao Rio Grande do Norte, o momento em que os governos, e aí os governos, tanto estadual como municipal, agiram de forma correta, pediram para que nós entrássemos em isolamento social, foi justamente para que nós tivéssemos um tempo para organizar a nossa estrutura de saúde. Porque nós sabemos que não só o Brasil, mas o mundo todo tem um sistema de saúde já preparado, onde é preparado, em outros locais, e grande na maioria dos países, colapsado, devido às grandes demandas. Imagine você chegar, um vírus, de forma atípica, abrupto, não é? Chegando aqui. Então, esse período foi para que nós tivéssemos essa organização. Aqui em Natal, o prefeito organizou o hospital de campanha, está na iminência de funcionar, só que ainda nós temos um grave problema. E não é só em Natal, é um problema que o mundo todo está tendo que administrar, que é a falta de respiradores. Hoje, no Rio Grande do Norte, nós não temos um respirador a mais. Está esperando 10 que vão ser enviados pelo governo federal, 10. O governo do Estado não montou o hospital de campanha, alugou ou alugará 65 leitos na Liga. Com devido respeito, eu acho isso retrabalho, porque no foco da epidemia, os leitos já existindo, por óbvio, ou a Prefeitura ou o município de Natal, até a União, iria alugar e era dar um jeito. O que a gente está falando aqui é leitos a mais. E leitos a mais, nós só temos hoje a expectativa dos que vão ser implantados no hospital de campanha. Então, é claro, 40 dias com a economia parada, por óbvio que a situação se agrava. Não é à toa que o município de Natal, entre março e abril, perdeu 30 milhões de receita. Daí, só a saúde perdeu de cara perto de 7 milhões. Aí ficam falando 18 milhões que o governo vai mandar em parcela única. A gente perdeu em um mês 7 milhões. Então, isso é preocupante. Mas a retomada, ela para acontecer, ainda falta muitos elementos. E aí eu volto a dizer, está faltando, por mais que a gente veja isso em grupos de redes sociais, precisa-se um trabalho de massa, de conscientização, tanto do governo do Estado como da Prefeitura, invadir as mídias, as TVs, as rádios, orientando o uso da máscara, e aí a gente faz o apelo, quem é costureiro, quem tem retalho, faz a máscara, dá para o vizinho, dá para os familiares, dizer da importância de usar máscara. Eu acho que tem que ser até mais radical, tem que realmente obrigar a usar a máscara, e quem não usar, ser multado. E isso porque você tem que entender que você não usando a máscara, você simplesmente pode estar infectando outra pessoa. Então, está colocando a outra pessoa em risco. Tá? Então, isso é fundamental. É preciso entender que ainda as escolas precisam ficar fechadas. E aí eu parabenizo as instituições que estão se organizando e organizando as aulas virtuais. Os que não estão, certamente as redes vão organizar um calendário de reposição dessas aulas. Mas esse vírus, ele é um vírus muito maléfico. E não dá para a gente comparar ele com outras coisas. Não dá para comparar que, desde que começou a pandemia, nós temos 40 mortes e morreu 10 pessoas assassinadas. As 10 pessoas assassinadas, infelizmente, nesse estado violento que a gente vive, é uma constante. Mas você morrer 40 pessoas do mesmo elemento não é uma coisa normal. Nós estamos vendo aí, o Rio de Janeiro não consegue contabilizar as mortes. É triste você ver frigoríficos sendo colocados em porta de hospital. Quem é de nós que tem estrutura para ver isso? Dizer que nós temos estrutura para ver isso, nós não temos. Então, se nós não temos estrutura para ver isso, vamos fazer nossa parte. O governo está pedindo, vamos ficar distantes 1 metro, vamos usar máscara, vamos lavar a mão com água e sabão, vamos ficar em casa o máximo que nós pudermos. A questão dos idosos, eu não posso deixar de dizer
nós temos que, sim, preservar os idosos, porque eles têm um sistema imunológico que precisa desse cuidado maior. É um vírus que ataca as vias respiratórias, que você precisa ter uma melhor mobilidade, você precisa ter uma estrutura física. Então, claro que as pessoas com mais de 60 anos, isso é natural. Eles têm, sim, uma disponibilidade menor de resistir. Então, por que a gente não vai fazer esses cuidados? Claro que todo mundo tem saudade, mas a gente precisa, eu acho que se manter distante desse momento é um ato de amor, sim. Quantas a gente está vendo na televisão pessoas que estão indo para os hospitais trabalhar, passam 4, 5, 6 semanas sem voltar para casa, dormindo, às vezes, num canto de parede, para preservar os familiares em casa. Né? Então, essa cadeia hoje de solidariedade, ela precisa ser incentivada. A gente não pode entrar nesse discurso da banalização, achar que é uma gripezinha, porque não é. Nós vemos a maior economia do mundo, que é a economia americana, sofrendo e parando. Os Estados Unidos com mais de 50 mil mortes por coronavírus. Nós estamos vendo os exemplos, a gente quer cair nisso, para a gente acreditar, é preciso que um parente nosso morra. Então, eu estou colocando isso só por reflexão e dizer e agradecer a todos por essa manhã e que nós continuemos o máximo que a gente puder em casa, se for trabalhar, for sair, vamos colocar a máscara. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada. TV Câmara, a TV do povo de Natal.